Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos vocês, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no livro do Êxodo, capítulo por número 33, o versículo 2 e 3, que nos diz assim: E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. Verso 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que Deus, ele havia feito uma promessa para o seu povo de libertá-los do Egito e levar a uma terra prometida. Mas em meio a esse percurso, depois que Deus liberta o povo ali da escravidão do Egito, em meio às murmurações e reclamações daquele povo, chega um momento a qual Deus vai falar com Moisés, o líder daquele povo. Deus chega e diz que não vai mais adiante deles, vai enviar um anjo, porque aquele povo era um povo obstinado, era um povo que não tinha firmeza, era um povo inflexível. Uma hora acreditava no que Deus falava por intermédio de Moisés, mas outra hora o povo estava murmurando e reclamando. Então Deus deixa claro que não iria mais com eles. E iria colocar eles ali naquela terra que mana leite e mel, iria destruir todos esses inimigos, aqui a qual foi citado no versículo de número 2. Mas Deus está dizendo que vai enviar um anjo. Mas o interessante disso tudo é que Moisés, um homem que nos diz o texto no verso 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Observe que Deus ele tinha intimidade com Moisés, falava face a face. Mas Moisés, ao ouvir aquilo ali, ele não se agradou e ele vai interceder pelo povo. Moisés ele deixa claro no versículo 15. Disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos? Eu e o teu povo, acaso não é por andar tu conosco e separados seremos? Eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Observe que essas palavras de Moisés são extraordinárias. Moisés chega a dizer ao próprio Deus: por acaso não é por conta que o Senhor anda conosco, não é por conta da tua presença que nós nos tornamos separados e um povo diferente de todos os outros? E agora o Senhor não quer ir conosco? Isso é algo poderoso, é muita ousadia de Moisés em meio àquele diálogo com Deus. Ele está intercedendo pelo povo. Moisés era um líder que era comprometido verdadeiramente com aquele povo. E ele diz: não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Ei, isso é extraordinário, porque Moisés ele aprendeu a andar junto com o Senhor, a andar lado a lado com a sua presença e ter um relacionamento com Deus. Agora Deus diz que vai enviar um anjo e ele diz: não, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. É alguém que entendeu o que é viver dentro da presença de Deus. Observe que alguém que se aproxima de Deus, que experimenta da sua bondade, experimenta do seu amor, jamais ele sairá da presença do Senhor. Jamais ele dará um passo sem o que o Senhor venha estar com ele. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele intercede pelaquele povo. A diferença que fazia do povo de Israel para as outras nações era que a presença de Deus estava com ele. E Moisés está dizendo: se tu não for conosco, que diferença vai fazer nós das outras nações? É porque o Senhor nos separou e nós andamos na tua presença que nós nos tornamos diferentes.
Os religiosos às vezes acham que estar na presença, ser diferente, é quando bota uma roupa, como eles intitulam, uma roupa evangélica, mas não. Ei, o que faz toda a diferença em meio a este mundo caído, mundo cheio de pecado, pecaminosos em todo o tempo, o que faz a diferença é a presença de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. É essa a verdadeira diferença que tem que fazer. Não apenas alguém que se veste, coloca um terno, uma gravata e coloca a Bíblia embaixo do braço, não. Mas a diferença é todo aquele que anda com a presença. É aquele que verdadeiramente anda com o Espírito Santo de Deus e não dá sequer um passo sem que o Senhor vá com ele. Então medita nesta palavra nesta manhã. A palavra do dia hoje é que o Senhor precisa andar junto conosco. Nós precisamos estar junto com Ele. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nesta época aqui, eles não tinham ainda a promessa do Espírito Santo habitando dentro deles. Mas Moisés, ele experimentou desse relacionamento face a face com o Senhor. E ele vai interceder pelo aquele povo. É essa as nossas escolhas em meio ao nosso percurso. Nós precisamos entender. Se o Senhor for conosco, nós iremos adiante. Mas se Ele não for, nós devemos permanecer. Quantas e quantas pessoas têm tomado posições a qual Deus não está. A qual Deus não está indo adiante junto com Ele. E pode até dar certo. Eu acho algo extraordinário que certa feita Davi, Deus havia dado graça a Davi, havia destruído todos os seus inimigos e Davi construiu uma grande casa para ele. No livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, capítulo por número 17, verso 1, vai narrar: sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração fazes, porque Deus é contigo. Veja que o profeta era alguém que recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. Aquele profeta, ele chega a dizer, tem versões bíblicas que vai traduzir e narrar, que o profeta chega a dizer: tudo o que estiver na tua mente faz, porque Deus é contigo. E esse é o grande problema, sabe por quê? Porque os versículos a seguir vai nos dizer, no verso 3, mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui das tendas em tendas e de um tabernáculo em tabernáculo. Veja que em outras palavras Deus está dizendo na mesma noite: ei, vai lá e conserta o que tu falou para Davi. Nós vivenciamos uma época a qual o povo diz: Deus é contigo, faça tudo o que vier no seu coração, que vai prosperar e vai dar certo. Sim, pode até prosperar e dar certo, mas nós precisamos entender, Deus está neste plano, Deus está nesse projeto. Veja que lá na frente, Davi, ele vai preparar todos os recursos antes da sua morte, e o seu filho Salomão, ele vai construir o templo. Mas não era Davi quem iria construir. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, o caminho que nós estamos trilhando. Será que verdadeiramente Deus está indo adiante? Reflete nessa palavra e medita nela, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos entender se Deus está de acordo com muitas posições que nós temos tomado. Muitas vezes existem posições boas, coisas maravilhosas, mas às vezes pode nos afastar do plano e projeto que Deus tem. Existem pessoas que têm um ministério lindo de ministrar a palavra, mas por ver alguém louvar, quer também estar louvando. Outros têm um ministério poderoso de louvar, cantar na casa do Senhor. Mas aí inventa de querer ministrar. Não há problema em ministrar e em cantar,
mas existe um propósito para cada um. Alguns cantam e pregam ao mesmo tempo, mas outros têm um propósito designado, uma função específica para fazer. Outros são levantados para financiar obras, para abençoar vidas. Existem várias separações de projetos e propósito a qual o próprio Deus vai revelar a ti. Então nós não fazemos o que vier no nosso coração, mas nós fazemos o que o Senhor ordenar e projetar para a nossa vida. Então medita nesta palavra, não toma posições precipitadas sem que o Senhor venha falar contigo, sem que Ele vá adiante de ti. Não faça nada, não tome nenhuma posição sem que a presença do Senhor vá adiante de você. Na antiga aliança, a presença do Senhor representava ali a arca da aliança, aquele caixote ali com todas as preparações que Deus havia dado a Moisés. Eles construíram aquilo ali e representava a presença de Deus, onde em meio às guerras, em meio às lutas, às batalhas que eles iriam enfrentar, Deus dava a ordem e dizia: envia os sacerdotes com a arca adiante, e o povo iria atrás. Hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus, os propósitos de Deus têm que ir adiante das nossas vontades e das nossas escolhas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, medita nela. Não deixa de meditar, você não pode ficar com o que os outros dizem, mas você tem que ficar com o que está escrito. Amém? Então medita nesses textos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo por número 17 a seguir. E também o livro do Êxodo, capítulo por número 33, o versículo de número 1 a seguir até o 17. Medita, tira um tempo para meditar nesse texto e o Senhor irá falar contigo mais ainda. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e fica na paz, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.